Sim, hoje é dia de estreia na Copa do Brasil. Logo mais, Fluminense e Paysandu se enfrentam às 7h30 da noite no Maracanã. Normalmente, a esse horário que você já está assistindo ao pré-jogo do Canal do Leste com todas as informações sobre esse confronto. Mas hoje, para abrir o dia, eu vou começar trazendo notícias e muitas notícias aqui para vocês, porque tem muita informação que eu acabei não conseguindo trazer ontem aqui no canal. Então, vou dar uma atualizada aqui nessas informações e aí daqui a pouco vocês vão poder assistir normalmente o pré-jogo aqui no Canal do Leste com todas as informações desse jogo muito importante, que é o primeiro pela Copa do Brasil 2023. Mas agora a gente vai falar sobre o Alan, que infelizmente sofreu uma lesão que parece ser grave, pelo menos está preocupando o departamento médico do Fluminense, portanto, enfim, não sei quanto tempo ele vai ficar fora, mas é uma preocupação. Vou trazer detalhes aqui para vocês, informação que eu trouxe ontem nas minhas redes sociais. Vamos falar também sobre a nova camisa que foi vazada nas redes sociais, a nova camisa tricolor para a temporada 2023. Teve Luiz Henrique falando sobre Fernando Diniz, como o Fernando Diniz mudou a carreira dele, mudou a história da carreira dele. Mais um depoimento sobre o Fernando Diniz que eu achei muito bacana e eu vou trazer aqui para vocês. E uma coisa que está me deixando já, na real, assim, estou de saco cheio em relação a isso, porque eu ia até produzir um vídeo aqui no canal há pouco tempo sobre esse assunto, na época do confronto contra o Vasco, se eu não me engano, principalmente sempre que tem jogos contra rivais, principalmente Vasco e Flamengo, surgem as fake news de sempre, né? Tentando fazer do Fluminense reforçar uma pecha de que o Fluminense é um clube racista, que o Fluminense é um clube elitista, de que o pó de arroz era usado antigamente para disfarçar a cor negra dos jogadores, enfim, os absurdos que já foram desmentidos várias e várias vezes, mas as pessoas continuam usando isso para tentar atingir o clube e a sua torcida. E quando é torcedor fake de rede social, é uma coisa. Outra é quando jornalistas, pessoas que se dizem jornalistas, pelo menos, ajudam a disseminar esse tipo de coisa. Aí é inaceitável. Porque recentemente teve um que não só fez isso, falou ao vivo em um canal que na torcida do Fluminense não tem preto, como se orgulhou disso. Depois bateu o pé dizendo que estava certo e ameaçando processar quem estava o acusando de racista. Assim, é um negócio que beira o inacreditável. Eu vou trazer, enfim, mais informações sobre isso aqui. Então deixe seu like aqui, se inscreva no canal, te peço humildemente. Se você não está inscrito ainda no canal do Leste, se inscreva. Estou aqui diariamente trazendo informações para vocês, tudo sobre o dia a dia, cobertura do Fluminense, que você encontra aqui no canal do Leste. Então, como eu sempre digo, vocês são meus principais patrocinadores, né? Vocês é que fazem o marketing aqui do canal, espalhando as notícias aí, os vídeos, compartilhando em todos os lugares. Conto sempre muito com vocês. E bom, galera, vamos lá. Vou começar falando sobre o novo uniforme tricolor para a temporada 2023, que foi vazado pela agência que fez as fotos no Maracanã. Essa aí é nova. É um negócio assim que é inexplicável, né? Com certeza muita gente não ficou feliz com isso. Mas enfim, as imagens foram vazadas e elas de fato são autênticas. E aí é o seguinte, a gente vai observar muita gente falando, mas não mudou nada, o uniforme é igual. Gente, assim, primeiro que eu pelo menos tenho a opinião de que essa camisa tá linda e, cara, não tem como... Essa camisa tricolor do Fluminense não tem muito o que inventar. Se inventar demais vai fazer besteira. A camisa ela já é linda. Tem sempre um detalhe ou outro aqui. A manga, a gente vai ter fotos melhores, mas a manga aqui tem um detalhe em V aqui, que não tinha na outra, e a gola também é diferente. E as listras também são um pouco mais finas e estão invertidas. Aqui, por exemplo, na logo da Umbro, na camisa 2022, aqui passa a listra verde. Então as listras foram invertidas. Eu achei linda, linda, linda essa camisa. Então só olhar aqui, essa foto aqui do Nino, por exemplo, a gente vê que as listras são bem maiores. Aqui na logo da Umbro passa o verde. Então, enfim, tem diferença sim, é claro que tem diferença, não é totalmente igual. E eu particularmente confesso que gostei dessa camisa. Eu achei
muito linda, né? Respeito, obviamente, quem pensa diferente, mas eu achei muito bonito. Sei que vocês acharam, deixa aí nos comentários, quero ouvir a opinião de vocês também. E lembrando que esse lançamento está previsto somente para maio, tá? Beleza? Então tem que aguentar um pouquinho a ansiedade aí. A não ser que agora que vazou, eles antecipem. Eu vou trazer aqui para vocês um depoimento que o Luiz Henrique deu numa entrevista ao podcast Bons de Bola, que inclusive estou devendo uma visita aí para essa galera. Em breve a gente vai gravar esse podcast aí, eu estarei lá com essa galera super qualificada do Bons de Bola, e eles fizeram uma entrevista com o Luiz Henrique. E ele deu essa declaração aqui sobre o técnico Fernando Diniz, que eu gostaria de trazer para vocês. O quanto que o Diniz te ajudou, né, taticamente na tua chegada na Europa? Quanto que o trabalho do Diniz que você fazia no Fluminense te ajudou a você se adaptar mais rápido na Europa? Porque a tua adaptação, teoricamente, foi até mais rápida do que de muitas pessoas que vão na Europa, né? O quanto que o Diniz te ajudou nesse trabalho? Vou te falar, cara, que quando o Diniz chegou no Fluminense, ele fez eu mudar de jogador, cara. Sério mesmo, porque antes eu não era esse jogador que eu era antes. Antes eu não tinha muita confiança em mim. Eu sabia que eu jogava muito, mas eu tinha medo, sabia? De fazer as coisas, de fazer a jogada que eu faço hoje em dia. Aí chegou o Diniz no Fluminense, ele falou, vou fazer tu se tornar um jogador, só tu querer. Um jogador grande mesmo, que ninguém te segura, e tu vai pra cima, tu vai pedalar, o jogador vai cair, vai ficar no chão. Foi uma loucura, porque o Diniz, qualquer jogador que treina com o Diniz, que tá dia a dia com ele transforma o jogador, porque o Diniz é um treinador que trabalha muito, todos os dias, trabalha intenso, muitas coisas que ele faz para ajudar o jogador. É uma loucura. Quem treinar com o Diniz vai virar um jogador muito grande mesmo. E ele me ajudou muito, que eu até pude chegar aqui na Europa, se adaptar mais rápido. Eu pensava que ia ser difícil, que todo mundo fala quando o jogador brasileiro vai para a Europa, fica 1-2 anos para se adaptar. E eu, menos de um ano, eu se adaptei aqui na Europa no Betis. Então, assim, é mais uma declaração, mais um depoimento que a gente vê aí de um jogador. E como é bom ver o Luiz Henrique falar, e que saudade que dá de ver o Luiz Henrique falar, né? Como seria bom se esse moleque estivesse aqui ainda, mas enfim, que o Luiz Henrique possa ter cada vez mais e mais sucesso lá na Espanha, na Europa, enfim, quando sair do Betis, porque com esse futebol ele vai acabar saindo em breve. Mas enfim, como é bom ver o Luiz Henrique falar e, assim, a simplicidade dele, né? E dá para sentir a verdade no que ele fala. E o maior marketing que o Diniz tem é esse, são jogadores que trabalharam com ele e que ressaltam sempre essa questão, essa capacidade que ele tem de fazer os jogadores evoluírem, de enxergar o lado humano de cada jogador. Eu acho que esse é o maior marketing que ele tem desde o início da carreira dele, a gente vê isso o tempo inteiro, até nesse lobby aí de seleção brasileira, jogadores mais experientes já querendo fazer lobby por ele. É só mais um depoimento que nos dá a certeza do grande treinador que hoje o Fluminense tem, que é muito diferenciado em relação aos demais. Eu só queria trazer esse depoimento que eu achei muito bacana. O Luiz Henrique é sempre muito sincero, assim, muito espontâneo na fala dele, né? Bom, vamos falar sobre o Alan agora, que infelizmente teve uma lesão no treino da última segunda-feira, perdão. A gente até estava lá acompanhando o início da atividade, a lesão aconteceu depois, o clube não confirmou as informações ainda, mas a informação que eu tenho é de que ele teve uma entorse em um dos joelhos. Eu não consigo confirmar em qual joelho, assim, não tenho detalhes ainda para passar para vocês, mas foi uma lesão que preocupou bastante naquele momento e parecia ser grave. Então, assim, há um temor de que seja uma lesão mais grave. Ele passou por exames, a gente tem que aguardar um comunicado oficial do clube aí, a divulgação dessas informações, para a gente ter a noção melhor da situação do Alan. Mas infelizmente o Alan já tinha sofrido uma lesão grave na panturrilha quando chegou, que atrasou a sua reestreia, que atrasou todo o seu processo de recuperação, aquele momento que ele estava buscando ainda readquirir a forma física. Foi uma lesão grave na panturrilha e agora tem essa lesão. E tomara torcer para que não seja nada de mais grave. Ele tem contrato até no ano que vem, meio do ano que vem. É um jogador que infelizmente chegou
com muita expectativa, até pela história que ele tem no clube, né? Por ter começado, o moleque de Xerém e tal. Mas infelizmente não rendeu, não deu frutos, não foi aquele jogador que a gente esperava que ele pudesse ser, uma opção importante do elenco. Infelizmente não aconteceu, né? É muito triste que esse retorno do Alan venha a ser dessa forma, uma pena, mas enfim, tomara que, repito, não seja nada de mais grave. E isso abre a possibilidade do JK entrar hoje. Será que finalmente veremos ele em campo? Acho que é uma boa chance do JK entrar devido a essa lesão do Alan. Vamos ver o que vai acontecer, até porque, assim, dependendo de como o jogo estiver, o Diniz pode querer poupar aí alguns jogadores dessa sequência de jogos aí importantes. Então, eu estou nessa expectativa de que hoje finalmente poderemos ver o JK em campo logo mais contra o Paysandu. Bom, e outro assunto que me deixou mais uma vez revoltado nesta terça-feira foi uma fala lamentável de um jornalista na transmissão do jogo da final do Campeonato Carioca, que foi o seguinte, vou colocar aqui e depois a gente fala em cima disso. O mundo do futebol, Mauro Santana. E nesse momento a torcida do Fluminense jogando pro alto o pó de arroz, que eles usam tradicionalmente, mas que para quem não sabe, o pó de arroz faz parte da história do clube, porque eles usavam essa maquiagem para disfarçar o rosto de um jogador negro, que eles tinham vergonha que vestisse a camisa do clube deles. O que eu fico impressionado é como a pessoa que está falando é o Mauro Santana, é o jornalista, e vocês sabem que eu sempre respeito muito a todos aqui. Então o objetivo aqui não é jogar hate em ninguém, não é jogar torcida contra ninguém. O meu objetivo aqui é me manifestar, porque chega uma hora que você não tem como deixar certas coisas passarem. O cara enche a boca para falar com propriedade um monte de merda. É impressionante. É impressionante. E aí eu não sei se é realmente falta de informação. Se for falta de informação, na verdade, informação não falta. O que falta é interesse em buscar a informação correta. Se é uma ignorância, se é uma ignorância intelectual, ou se é de sacanagem para provocar a torcida rival. Se for isso, é algo muito baixo. Só que é revoltante esse tipo de fake news, em pleno 2023, continuar sendo replicada. Como eu falei, uma coisa é perfil fake, perfil falso, ficar replicando isso. Outra coisa são pessoas que estão falando para centenas, para milhares de outras pessoas. Tem uma audiência ali ouvindo. E aquilo vai se tornando verdade, como aconteceu ao longo dos tempos. Por talvez não é um mau caráter, não, é um péssimo caráter intelectual. Lá atrás, talvez pudesse argumentar algum tipo de informação. Hoje não falta informação. Basta dar um Google que você vai encontrar aí a história correta. Inclusive tem aqui, eu vou até compartilhar aqui na tela com vocês, aqui esse post que o Júlio Barreto fez, é um grande tricolor. O Júlio conta resumidamente a história aqui, então com poucas linhas, com um pingo de má vontade, o cara consegue se informar da maneira adequada. Ele conta a história do Carlos Alberto, que veio do América na época, que antes até de chegar no Fluminense já tinha o hábito de passar o pó de arroz como um produto ali pós-barba, que naquela época não tinha. Né? E aí a própria torcida do América começou a chamar de pó de arroz, e depois a própria torcida do Fluminense adotou isso, né? como um símbolo. Tá tudo aqui. Eu vou indicar para você, Mauro Santana, e para todos os outros que tiverem interesse, o segundo episódio da série Herdeiro Chico de Guanabara, que fala exatamente sobre isso. Aliás, não assista só esse, não assista todos. Aí você vai estar bem informado, e todos os outros continuam espalhando esse tipo de fake news, ainda em 2023, sobre o que realmente é essa história e tantas outras. É como o outro lá que foi lá falar que o Fluminense não tem preto na torcida. Esse tipo de coisa não cabe mais. E eu acho que tá num ponto em que o Fluminense deveria também se manifestar de alguma forma, se posicionar de alguma forma, porque a pessoa que está falando não é um torcedor comum.
A pessoa que está falando está influenciando outras tantas. Porque quando é contra eles, vai falar do incêndio lá no Ninho do Urubu. Aí eles chamam lá o semideus Dúncio de Abrantes. Esse ser. Na hora, né? É uma cambada de... Vamos controlar aqui para não falar besteira também. Mas, enfim, não besteira, né? Para não usar outras palavras aqui, porque depois isso aí eles fazem bem. Jogar a torcida contra os outros, isso aí eles fazem muito bem. Tem vários perfis lá para fazer isso. Mas se informar para divulgar a informação correta, isso aí ninguém quer. Isso não é do interesse de ninguém. Então, assim, a gente tem que combater isso. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. E o Fluminense também, na minha opinião, deveria se posicionar de alguma forma para... não sei se tem como tomar alguma medida judicial, mas enfim, o mínimo para não deixar esse tipo de coisa passar batido. Porque toda vez surgem essas fake news, toda vez surgem esse tipo de pessoa falando algo sem... No mínimo, se é por falta de informação, sem no mínimo buscar a informação correta. Enfim. É isso, galera. Deixe aí o comentário, like de vocês e se inscreva aí no canal. Tamo junto e daqui a pouco tem pré-jogo, não se esqueça, com todas as informações sobre o Fluminense e Paysandu.